da Band por atenderem o nosso convite. Nós queremos destacar que a partir de agora oferecemos o que temos de mais precioso, o espaço democrático, o espaço isento no horário nobre para a realização de um debate de tamanha importância. A você, nosso ouvinte, nosso telespectador, oferecemos a oportunidade de conhecer um pouco mais as propostas e ideias dos dois homens que pretendem governar nosso estado a partir de 1999. O grande debate das eleições no segundo turno está sendo transmitido pela TV Bandeirantes, Canal 10, pela Rádio Band AM 640, Band FM 99.3 e todas as emissoras integrantes de uma grande rede. Estão em cadeia conosco também a TV Bandeirantes de Brasília, a TV Barriga Verde de Santa Catarina e dezenas de emissoras de rádio do Rio Grande do Sul. A Rádio Bandeirantes AM de São Paulo também está transmitindo o debate para todo o estado de São Paulo. Nosso debate vai se desenvolver em 6 blocos. No primeiro, com 24 minutos, os candidatos falam de educação e saúde. No segundo, também com 24 minutos, sobre agropecuária e desenvolvimento econômico e social. Nestes blocos, cada candidato tem 6 intervenções intercaladas de 2 minutos cada uma. Terceiro, quarto, quinto e sexto blocos, cada um com 12 minutos, temas completamente livres. Nestes blocos, cada candidato faz 3 intervenções de 2 minutos e Olívio Dutra e Antônio Brito vão dispor ainda de 1 minuto para a saudação inicial e 2 minutos para despedidas. A ordem de participação em todos os blocos foi sorteada em reunião com os coordenadores de campanha da Frente Popular e Rio Grande Vencedor. Vamos então ao grande debate do segundo turno. Por ordem, já previamente estabelecido, candidato Antônio Brito, sua saudação aos nossos telespectadores e ouvintes. Eu gostaria de agradecer muito à Rede Bandeirantes a oportunidade que nos dá de estarmos hoje em contato com todo o povo do Rio Grande do Sul. Eu entendo que a decisão de provocar um segundo turno tem muito da vontade do eleitor gaúcho, que é sério e responsável, de se informar mais sobre os candidatos, as propostas e os projetos. E considero que é meu dever, como candidato, estar aqui para o debate, para a apresentação das ideias e, acima de tudo, para ajudar que o eleitor gaúcho possa tomar a melhor decisão num momento que é tão grave e tão importante para o futuro do estado do Rio Grande do Sul. Por isso eu desejo saudar esta oportunidade, dizer que estou absolutamente disponível a prestar contas daquilo que fizemos, daquilo que queremos fazer, discutir com firmeza, mas elevação, aquilo que é o nosso projeto, aquilo que são as nossas ideias, aquilo que são as questões dessa eleição. E por tudo isso, eu desejo saudar a oportunidade desse debate. Muito obrigado. Candidato Olívio Dutra, sua saudação, por favor. Boa noite, povo gaúcho. Boa noite ao candidato oficial, o meu oponente nessa disputa. Boa noite, telespectadores da Rede Bandeirantes. Eu penso que podemos estarmos orgulhosos aqui por termos, com o trabalho de milhares de militantes, não só dos partidos da Frente Popular, da Frente Trabalhista, do PPS e do PV, mas de milhares de militantes dos movimentos sociais, populares, comunitários no campo, na cidade, micro, pequenos, médios empreendedores, termos propiciado esta oportunidade para o segundo turno e para o debate em igualdade de condições. Porque no primeiro turno o nosso adversário tinha um latifúndio de tempo e nós tínhamos um espaço pequenininho. Agora nós temos igualdade de tempo e podemos nós aqui debulhar o nosso programa como sempre quisemos. Aliás, a Bandeirantes propôs isso no primeiro turno e não foi por nossa causa que já não tivemos esse debate nesta rede já no primeiro turno. Faremos agora com toda a franqueza, com todo o respeito ao adversário, mas fundamentalmente com todo o respeito ao povo gaúcho. Bem, vamos então à primeira parte, esse primeiro bloco. Como já dissemos, vamos falar agora, o tema proposto é a educação. Começa a falar, e tem 2 minutos, o candidato Antônio Brito. Eu gostaria de propor uma discussão que comece lembrando o seguinte. Quando nós assumimos o governo, a educação do Rio Grande do Sul vivia o trauma do calendário rotativo, vivia uma dificuldade enorme de falta de vagas, vivia uma situação onde era quase impossível
que as famílias se organizassem, porque o rotativo desorganizava a todos. Nós conseguimos superar isto e, evidentemente, temos ainda muito a conquistar. Eu, por exemplo, me preocupo muito com a questão do ensino de segundo grau. Nós colocamos escolas de segundo grau em mais 43 municípios, mas hoje o caminho para o emprego passa por uma grande ampliação das escolas de segundo grau. Tenho procurado prestar atenção aos programas do meu adversário, é um dever democrático. E vejo que no programa de educação apresentado pelo candidato Olívio Dutra, os 4 primeiros pontos são pontos onde ele defende eleição direta, conselho escolar, autonomia financeira das escolas. 3 pontos que já foram realizados no atual governo. Então eu acho que esse é um dado interessante para início de debate. O fato de que no programa de educação de um dos candidatos, este programa começa exatamente propondo ou defendendo aquilo que não existia antes e passou a existir neste governo. Não é sinal de que tenhamos feito tudo, não é sinal de que não haja o que fazer, mas eu acho que é muito gratificante quando a gente, ao final de 4 anos, pode pegar o programa de um adversário e encontrar nesse programa o registro daquilo que foi feito. Candidato Olívio. É interessante que a candidatura oficial registre isto agora, porque isto nos ajuda a desmontar a boataria que os seus apoiadores têm largado aí pelo Rio Grande afora, de que o nosso governo vai parar o Rio Grande, como se as obras que estão sendo executadas, a qualificação do serviço que tem que ser feito, sejam coisas de propriedade do governante, dos seus amigos, dos seus financiadores de campanha. A máquina pública é propriedade da cidadania e o nosso governo vai dar prosseguimento a tudo que vem sendo feito, que seja ato jurídico perfeito, que seja socialmente justo, vai aperfeiçoar e, no caso da educação, nós queremos restabelecer o respeito ao professorado do Rio Grande, restabelecer a importância da sua representação, que é o CEPERS, como um participante na mesa de negociações junto com a comunidade escolar, com os trabalhadores das escolas, para a gente destensionar essa relação, qualificá-la e ter a educação pública democratizada e a escola pública de 1º, de 2º, de 3º grau qualificada, de forma que tenhamos um espaço de elaboração solidária, apaixonante do ato de ensinar e de aprender. Nós queremos ter a eleição sim direta, não só do diretor, que atualmente existe, como queremos que seja a eleição direta do vice-diretor e com um mandato de menos de 1 ano a menos, para não coincidir com a eleição para o governo do Estado e a escola ser mais autônoma, mais independente e aperfeiçoar tudo o que vem sendo feito, que é deliberação e conquista dos professores com muito sacrifício e que inclusive estavam na proposta que já fazíamos nas eleições passadas. Candidato Antônio Brito. O que me parece importante destacar aos gaúchos é que em toda a história do Rio Grande do Sul, a nomeação de diretores se dava por um ato do governador. O governador pegava e escolhia o diretor da escola. O nosso governo rompeu com esse ciclo, um ciclo que era absolutamente equivocado, e estabeleceu eleições diretas para escolas. Da mesma forma, um telhado de uma escola no lugar mais distante do Rio Grande, se tivesse defeito, tinha que fazer burocracia, tinha que mandar o pedido para a delegacia, tinha que mandar para Porto Alegre, não funcionava. Nós modificamos isso e as escolas têm autonomia financeira. Da mesma forma, criaram-se conselhos escolares com poder sobre a escola, poder sobre a administração da escola. E também, da mesma forma, alterou-se o Conselho Estadual de Educação. Então, o que está em discussão é que não é possível fazer política se não se reconhece que há avanços em cada governo. E o que eu estou sinalizando com alegria é que no campo da educação, campo fundamental ao progresso do Rio Grande do Sul, o programa do meu adversário começa propondo 4 pontos e dos 5, os 4 são pontos que, para minha alegria, foram feitos no atual governo. O que, repito, não me permite nem permitirá dizer, olha, é uma obra
perfeita, é uma obra acabada? Claro que não, falta muito. Mas permite recolher a satisfação de que esses 4 anos não foram anos perdidos, ao contrário. Foram anos ganhos em matéria de avanço democrático e avanço de qualidade da educação. Graças a isso também diminuiu a evasão, diminuiu a repetência, aumentou o número de estudantes e criaram-se condições para que nos próximos 4 anos a gente lute muito por 2 objetivos que eu acho fundamentais: melhorar o ensino médio e ampliar ainda mais as vagas de primeiro grau. Candidato Olívio Dutra. A política do atual governo em final de mandato foi perniciosa para a educação pública estadual em muitos e na maioria dos seus aspectos. Aqueles pontos que significam um avanço na democratização, que é uma batalha antiga da comunidade escolar e dos professores, nós vamos aprofundar ainda mais, como é o caso da eleição do diretor da escola, de forma direta, junto com o vice-diretor. E não precisa mais fazer aquele cursinho que é uma espécie de selecionar antecipadamente o amigo ou o partidário mais próximo, né, para ser o diretor da escola. É eleição aberta, com a participação da comunidade escolar, pais, alunos, professores, trabalhadores da escola, do diretor e do vice-diretor por um período de 3 anos. Isso é democratizar profundamente. Isso é dar autonomia ainda maior para a escola. E, sem dúvida nenhuma, com autonomia também financeira para ser trabalhada pelo conselho escolar, pela comunidade escolar. A escola não pode ser algo estranho na comunidade. E nós vamos investir seriamente, sim, na escola técnica. A escola técnica em várias áreas, mas fundamentalmente na escola técnica agrícola, nas regiões que no nosso Rio Grande, a agricultura, em particular a agricultura de economia familiar e a pecuária, a agropecuária de pequeno porte tem importância enorme, econômica, social, cultural, para que a juventude possa apropriar-se de conhecimentos para aplicá-lo na sua própria comunidade. E nós temos a proposta da universidade pública estadual, sim, sem prejuízo do crédito educativo, que nós vamos trabalhar para que ele chegue efetivamente aos estudantes de famílias mais modestas, para terem mais acesso ao ensino de 3º grau e de boa qualidade. E uma relação qualificada com as universidades públicas estaduais já existentes, mas tendo por objetivo ter uma escola de 3º grau, usina de conhecimento, de saber, de ciência, de tecnologia e de pesquisa no nosso estado. Muito obrigado. Seus 2 últimos minutos para falar sobre educação nesta parte, mas lembro que todos teremos depois blocos livres para voltarmos ao assunto se for necessário e se for de entender dos senhores. Por favor. Esta nova intervenção do meu adversário leva ao mesmo ponto. Ele refere como vontade sua ampliar o ensino técnico, especialmente o agrícola. Eu quero narrar que encontramos esse ensino devastado, destruído. O Rio Grande do Sul teve uma bela rede de escolas técnicas agrícolas, elas estavam sucateadas. Conseguimos dinheiro do Pró-Rural, projeto que o PT votou contra na Assembleia Legislativa, e acabamos de reinaugurar 14 escolas técnicas que estão finalmente trazendo o agricultor, o filho do agricultor, e ele está podendo ser treinado no fim de semana, durante uma semana, não tirando da agricultura, 3 anos depois ele não volta. Não, ele vem no fim de semana, ele vem durante uma semana. São 14 escolas que estão sendo inauguradas, algumas já inauguradas, outras até o final do ano. Quanto à universidade estadual, eu quero repetir o que já disse. Fazer uma universidade estadual, em primeiro lugar, chama a atenção porque o PT, durante 4 anos, estava na Assembleia e não apresentou o projeto de lei. Só foi apresentar agora em agosto, véspera da eleição. Em segundo lugar, porque é melhor apoiar as atuais universidades via crédito educativo. Mais ainda, onde seria essa universidade estadual? Ou ela seria em uma cidade, e eu gostaria de saber do meu adversário em que cidade funcionaria a universidade estadual, ou ela seria em todas as cidades. E aí me cabe perguntar, quem consegue pagar 14 ou 15 universidades estaduais, que é o que nós temos hoje no interior do estado, e pior, o que aconteceria com as atuais universidades que existem em Passo Fundo, em Bagé, em Uruguaiana, em Santa Maria, em Pelotas? Portanto, cabe perguntar, e esse é o programa que tem que discutir não apenas ideia, mas como vai ser feita a ideia. É uma universidade estadual? Em que cidade é? Como ficam os alunos das outras cidades? Ou é em todas as cidades? E aí, como ficam as universidades que já existem em todas as principais regiões do estado? Candidato Olívio.
o atual governo, em final de mandato, deixou de aplicar na educação percentual considerável de recursos. Aliás, vem reduzindo nas despesas na educação, ele vem reduzindo gastos de 17,3% do total de despesas do Estado em 90, agora passou para este ano, este governo, um gasto de apenas 8,9% é a despesa deste governo com a educação. Essa despesa já foi em 90 de 17,3%. Segundo o IBGE, nós temos 9,3% de analfabetos no Estado, com mais de 10 anos, pessoas com mais de 10 anos, 9,3% de analfabetos. 7 mil professores na rede pública estadual estão faltando. A política deste governo reduziu o número de professores, com o programa de demissão voluntária, com o desestímulo ao professor, aposentadorias precoces e as demissões são maiores do que o número de professores contratados ou nomeados por este governo. Está faltando 7 mil professores na rede pública. É por isso que tem falta de professores em várias áreas, em várias matérias e em inúmeras escolas públicas do Rio Grande. A redução de 3.583 matrículas localizadas em Porto Alegre em 96 e 97. No mesmo período, o nosso governo aqui aumentou em 3.453 as novas matrículas. Nós temos 91.864 crianças e jovens de 7 a 14 anos fora da escola pública aqui no Rio Grande. Isso é consequência desta política, no desacerto do trato dessa questão. Nós vamos democratizar a escola, torná-la universal e gratuita, trabalhar as escolas especiais para pessoas portadoras de deficiências ou superdotadas. Obrigado, candidato Olívio Dutra. Nós vamos agora a passar a tratar de um outro tema, saúde. E o candidato Olívio Dutra é quem começa a falar, tem 2 minutos para começar a falar sobre suas propostas e que achar que deve falar sobre esse tema proposto pela organização do programa. Perfeitamente, eu acho importante que entremos já de plano nesse outro ponto, mas eu ainda volto à questão da educação logo mais adiante. A Universidade Pública Estadual, que é uma discussão que vem de anos no Estado, na Assembleia Legislativa e que tem tido a participação das universidades comunitárias pelo Rio Grande afora, com as quais temos conversado com as suas reitorias e é uma disposição concreta desse mutirão das escolas comunitárias em diversas regiões do Rio Grande, uma proposta do governo que está lá assinada inclusive por parlamentares da base do atual governo, de tal é a importância da construção de uma universidade pública no Estado, que não é mágica, que não é apenas o prédio, mas que é uma ideia que se corporifica e para isso nós temos que alocar os recursos que estão lá para a ciência, para a tecnologia, para o próprio crédito educativo, para que isto viabilize num espaço de tempo, que não seja num futuro nunca alcançável, a realização desse objetivo para possibilitar uma usina de ciência, de conhecimento, de pesquisa, de qualificação da mão de obra do nosso povo, em particular da nossa juventude. E a saúde pública, nós temos que aplicar o SUS, o Sistema Único de Saúde, cumprir a lei, repassar os 10% da receita tributária líquida do orçamento do Estado para a saúde. Este governo não aplica nem a metade dos recursos que tem que aplicar, não aplicou 3%, não gastou na saúde, deu um prejuízo de 414 milhões para a saúde pública, porque não cumpriu a LDO, repassando esses recursos para a saúde, por isso a saúde está desmantelada. Muito obrigado, candidato Antônio Brito. Eu quero observar uma coisa que me parece muito importante. Se o governo fosse um campeonato de intenções, todo mundo seria governante e o mundo viveria em total felicidade. O problema é que os governos exigem dos governantes saber como fazer. Uma universidade estadual, por exemplo, tem que responder esta pergunta. Ela será onde? O que vai acontecer com as outras? Como fica esta relação? Quem não sabe dizer como vai fazer, ou não conseguirá fazer,
ou fará errado. E isto aconteceu na saúde. Vejam que coisa interessante. A municipalização da saúde é defendida pelo meu adversário. E eu, em pleno processo eleitoral de 96, transferi, com base na lei, a Porto Alegre, os recursos para a saúde. No dia houve uma cerimônia em Palácio, o prefeito de então prometeu que a saúde ia melhorar, dizendo que vamos colocar todo o sistema para prevenir a doença, deu um prazo de 1 ano e meio, o secretário de Saúde de Porto Alegre disse que ia andar, e 2 anos depois a municipalização aconteceu, a Prefeitura de Porto Alegre recebe o dinheiro todo santo mês, recebe inclusive para tratar dos pacientes do interior, e o que a gente nota é que não houve nenhum milagre na saúde de Porto Alegre, ao contrário, há enormes dificuldades que continuam acontecendo. Significa que o caminho entre o discurso, seja sobre a universidade estadual, seja sobre a saúde, e a realidade capaz de melhorar a vida das pessoas, essa distância é muito grande. E isto também está em jogo nesta eleição. Se cumprir o SUS e municipalizar resolvesse sozinho, bem, a Prefeitura de Porto Alegre tem que explicar como é que não resolveu, se isso aconteceu e foi feito em favor de Porto Alegre. Candidato Olívio. Nós pregamos e aplicamos a municipalização da saúde e de forma solidária. E os recursos do orçamento da União, 10% da receita tributária líquida, têm que ser investidos na saúde, sim. O governo federal não tem feito isto e os seus xeroques aqui no Rio Grande também não têm feito isso. Não repassam o total da receita tributária líquida dos orçamentos para a saúde. Estão repassando para o sistema privado de saúde. A ideia deles é a doença gerar lucro e não a prevenção da doença, tratar da saúde da população e ter o ser humano não como uma mercadoria, mas como uma pessoa que merece carinho e atendimento o mais próximo possível de onde precisa. Este governo atual, aqui no Rio Grande, em final de mandato, continuou a política da ambulancioterapia, investindo em ambulância, 214 ambulâncias, para que as pessoas sejam jogadas dentro das ambulâncias e trazidas para as regiões mais densificadas, onde o atendimento naturalmente é mais difícil. Nós temos aplicado a municipalização aqui com o Conselho Municipal de Saúde, dela participando. Gostaríamos que o governo do estado também respeitasse os conselhos municipais nos diferentes municípios, o Conselho Estadual de Saúde, porque é por aí que cada centavo que tem que vir para a saúde tem que ser discutido, tem que ser fiscalizado e tem que ser bem aplicado. A nossa política aqui garantiu que se aumentasse de 51,4% de recursos para atendimento de pessoas de fora do município para quase 61%. Nós estamos atendendo muito mais pessoas do interior do estado, de fora da região, do que antes da municipalização. E os recursos não aumentaram na mesma proporção e nem assim as pessoas deixam de ser atendidas com carinho e com respeito, como vão ser no Rio Grande afora com a aplicação plena do SUS. Candidato Antônio Brito. Nós estamos assistindo aqui um comportamento xerox de uma coisa que é muito ruim, que é, diante da questão específica, a generalização que vai para uma tese, tipo municipalização, tipo conselhos. São teses importantes. O que está em jogo, prefeito Olívio, é que foi feita a municipalização para a Prefeitura de Porto Alegre. Que a Prefeitura de Porto Alegre, através do seu prefeito, do seu secretário de saúde, disseram, ok, agora vai melhorar. Passados 2 anos, não se sabe de melhoria concreta. E quem diz isso não sou eu. O Ministério Público revelou. Houve uma injustificável involução nos serviços de saúde em Porto Alegre. A auditoria do Ministério mostrou que parte dos recursos, o senhor disse que eram poucos e parte não foi aplicado. Imagina se estivesse sobrando. De outra parte, são os médicos, não sou eu, são os médicos mostrando que um posto, aliás, um dos 2 únicos que foi construído pela Prefeitura, o posto da Vila Bom Jesus, desde a inauguração o posto mantém a mesma quantidade de funcionários, a espera para atendimento é de até 4 horas. Na noite de 9 de junho, a reportagem voltou ao posto, encontrou totalmente tomado de pacientes, a média aí era de 5 horas. Outra observação, de nada adianta abrir as portas para uma população inteira se os profissionais estão sobrecarregados, etc, etc, etc. Então vamos falar claro. Houve a municipalização,
está havendo religiosamente em dia o repasse de recursos, e numa prova de que falar é mais fácil do que fazer, Porto Alegre não ganhou a saúde prometida, quer quando houve a municipalização, quer como é anunciada no discurso do meu adversário. Isto reitera a ideia de que é muito mais fácil falar sobre saúde do que assumir não só a administração da saúde, mas um comportamento de não ficar jogando sempre a culpa nos outros. Candidato Olívio, por favor. A comunidade e a população de Porto Alegre sabe que o nosso adversário é um artífice da versão das coisas, um marqueteiro. Na verdade, joga com números e com dados, tentando embaralhar a nossa opinião. Ora, a saúde pública no nosso município tem gestão pública, tem participação da cidadania. O Conselho Municipal da Saúde, as comunidades atuam junto com o governo para que cada centavo para a saúde seja aplicado na qualificação desse serviço. Nos 71 postos, nas unidades de atendimento, nós queremos resgatar para o Estado aquilo que nós estamos podendo fazer bem e aperfeiçoar ainda mais no Rio Grande. Nós queremos, por exemplo, assumir o Hospital Materno-Infantil Getúlio Vargas, que esse Estado abandonou e o governo federal maltrata e a população é desrespeitada ali. Nós temos condições, sim, de, junto com a comunidade, através dos conselhos municipais de saúde, do Conselho Estadual de Saúde, dos consórcios entre os municípios e aplicando integralmente os 10% da receita tributária líquida, fazer a saúde pública ser um direito do cidadão, um dever do Estado. E o cidadão ser atendido da forma humana, carinhosa, o mais perto de onde ele precisa, que é da sua comunidade e dos seus familiares. Acabar com a ambulância terapia e constituir uma rede hospitalar hierarquizada, que começa até pelo médico familiar ou domiciliar ligado ao ambulatório, à unidade de atendimento básica com medicamentos, com pessoal bem remunerado, e o pequeno, médio hospital até o hospital de maior especialização, mas todos disponíveis para um atendimento qualificado, universal e gratuito para a cidadania. Isso é democratizar, isso é aplicar o SUS, coisa que este governo não faz. Nós vamos aplicar mais que o dobro do que este governo aplicou na saúde, aplicando o SUS, Sistema Único de Saúde. Candidato. Como é diferente o discurso da realidade. O SUS foi aplicado, prefeito Olívio, quando nós municipalizamos para Porto Alegre os recursos. E este governo, que dobrou os gastos em saúde, foi objeto de observações tipo, agora vai melhorar, agora vai funcionar, ditas pelo prefeito de Porto Alegre, pelo secretário da Saúde de Porto Alegre. E eu fiquei aguardando que a saúde melhorasse, porque se tinha que municipalizar, e municipalizou. Se o dinheiro chega em dia, tinha que melhorar. Não melhorou em Porto Alegre. É o caso Anitta. Não há um hospital novo construído, postos de saúde construídos em 10 anos do PT. Em 10 anos, são 2 ou são 3 postos de saúde, e os que estão funcionando, funcionam com este tipo de observação, que não é minha, é dos médicos, é dos pacientes, dizendo, o posto da Bom Jesus não funciona. Pega um hospital como a Santa Casa e vê o que a Santa Casa diz à comunidade. No ano passado, a Santa Casa se prontificou a realizar mais 500 internações, e isso foi recusado pela Prefeitura. Tem saída dentro de Porto Alegre para atender mais gente, mas a Prefeitura estabeleceu um teto e disse, daqui em diante, não. E, ao mesmo tempo, a auditoria comprova que dinheiro passado pelo governo federal, pelo governo do Estado, não foi aplicado no primeiro momento em saúde. Então, o que eu quero convidar o Rio Grande a examinar são esses 2 pontos. Primeiro, é a grande diferença entre falar daquilo que é feito pelos outros, depois assumir, e aí vem o comportamento seguinte. Assume, não dá certo, põe a culpa em alguém. A saúde não vai ser resolvida assim. A saúde é um problema muito grave, muito sério, que só será enfrentado e resolvido se todos nós procurarmos nos somar. E eu tenho autoridade moral para dizer isso, porque a saúde foi municipalizada, mas nós continuamos a ajudar. Construímos um ambulatório na Santa Casa, duplicamos o Instituto de Cardiologia e continuamos operando e ajudando Porto Alegre. Obrigado aos 2 candidatos. Nós vamos agora a um pequeno intervalo. Vamos voltar em seguida com mais 2 blocos para tratarmos dos seguintes temas: agropecuária e desenvolvimento econômico e social. Quero lembrar que depois desses 2 blocos
ou deste bloco inteiro com esses 2 temas, nós teremos mais 4 blocos para que os 2 candidatos possam debater livremente sobre todos os assuntos que acharem devido e, se quiserem retornar a temas e pontos dos temas aqui abordados, também terão a liberdade para fazê-lo. Voltamos em seguida.